Sem enrolação, vamos analisar os jogos aqui de terça e quarta-feira da Champions League. Vamos começar pelo grupo D. Red Bull Salzburg vem líder, venceu o primeiro jogo do Benfica e Real Sociedad e Inter empataram. Então vamos analisar aqui o primeiro jogo desse grupo. Inter e Benfica. Inter precisa da vitória, sem dúvida, para continuar sonhando, e o Benfica precisa vencer também para continuar sonhando com a classificação. São dois times que vão precisar se expor e tem um comportamento bastante over histórico dos dois times, 9 dos últimos 10 jogos com comportamento de over. Eu acredito que pode ser uma odd interessante e também lei goleada a Inter, que a Inter tá com uma odd aqui muito esmagada aqui, muito mais pelo hype da camisa, por ser finalista da Champions League, mas a Inter não é um time que vem encantando assim, no Campeonato Italiano vem bem, mas na Champions League a Inter é um time mais retrancado, ganha de 1-0, ganha de 2-0 e para, né? Então, acredito que um lei goleada pode ser bastante interessante. Vamos para o grupo C, que é Napoli, Real Madrid, os dois empatados com 3 pontos, diferença de gols marcados. Braga e União Berlim são os lanternas do grupo. Napoli vem como azarão, Real Madrid vem como favorito aqui, mas com uma odd bastante parelha, aqui 2,66 contra 2,78 do Napoli. Eu vou de lei goleada Real Madrid, acho que o Napoli não deve entregar essa vitória tão fácil, apesar dos problemas extracampo que está tendo com a sua grande estrela, que é o atacante, né? Vamos para o grupo A. Bayern de Munique líder, que a tendência é que passe Bayern de Munique e Manchester United, mas o Manchester United está numa draga também, né? Problemas extracampo, muita polêmica aí. Vamos analisar. Bayern de Munique, Copenhague tende a ser o saco de pancada do grupo. Eu vou de lei Copenhague, não vou inventar muita coisa. Tô me coçando aqui para entrar no goleado do Bayern de Munique, mas não vou entrar. E lembrando, isso aqui não é tips, daqui é comportamento que a gente quer explorar no ao vivo. Tá? Manchester United e Galatasaray, Manchester United vem como favorito, uma odd de 1,50. Normalmente os times ingleses, eles têm uma tendência a ter uma odd mais esmagada. O mercado inglês coloca muito dinheiro nesses campeonatos de Champions League, então os times ingleses têm uma odd muito esmagada. O Manchester United tem que amassar para justificar essa odd. Então eu vou de lei goleada Manchester United, que eu imagino que pode ter valor, uma odd de 5,30 contra o Galatasaray, que está bem no campeonato turco, não é um time bobo, não é um time pequeno, então eu vou de lei goleada do Manchester United. Vamos para o outro grupo, grupo B. Arsenal liderando, Lens, Sevilla e PSV. A tendência é que o Arsenal fique em primeiro lugar e o Lens, teoricamente, seja o saco de pancada, né? Mas a gente não sabe como que vai ser o Sevilla nesse caso. O Lens contra o Arsenal, eu vou de lei Lens, não tem muito o que inventar, o Lens precisa vencer, o Lens ele precisa pelo menos pontuar e o Arsenal ele quer garantir a sua vaga, né? O Arsenal ficou muitos anos fora da Champions League, então vou de over 1 MFT e também lei Lens, que é o que eu acho que pode ser bastante interessante no live. Vamos para o PSV e Sevilha, eu vou de lei Sevilha. O PSV é um time que vem jogando bem no campeonato holandês, para quem acompanha também as nossas análises. A gente não faz muita análise de Copa, porque não tem muitos dados, você começa a ver aqui que não tem muitas informações, mas as análises das ligas, a gente faz 13 ligas diferentes. No campeonato holandês a gente vê o PSV tá passando o trator. E o Sevilha, aquele time covarde, aquele time que só briga por Europa League e não vai muito adiante na Champions League, né? Não encanta e também não marca muitos gols, então eu vou de lei Sevilha. Pode ser que o Sevilha fique retrancado, tentando explorar só contra-ataque. Eu vou de lei Sevilha, adoraria aqui no over, porque o PSV é um time que joga muito para cima, mas eu vou de lei Sevilha pela covardia do Sevilha e mais por precaução aqui do PSV vencer esse jogo por 1 gol, 2 gols de diferença no máximo, né? O lei goleada acho interessante, mas eu não acho Sevilha nada disso, tá? Vamos para o grupo E, Feyenoord, Lazio, Atlético de Madrid e Celtic. Feyenoord vem liderando, venceu o Celtic, então assim, nada fora do normal, e o Lazio e Atlético de Madrid empataram. Lazio e Atlético de Madrid empataram é um ponto de atenção. Por quê? A gente vê aqui, Atlético de Madrid e Feyenoord. Atlético de Madrid empatou com a Lazio. Ele precisa vencer do Feyenoord se quiser continuar sonhando com a classificação. A gente conhece o estilo de jogo covarde do Simeone, então o Atlético de Madrid deve vencer por 1-0 e fechar a casinha. O Feyenoord vem bem também no campeonato holandês
e o Feyenoord já venceu. Então, para o Feyenoord, um empate lá na Espanha pode ser muito interessante. Então, eu vou de lei goleada do Atlético de Madrid. E também agora a gente vai de Celtic e Lazio. Lazio empatou com o Atlético de Madrid. Celtic perdeu para o Feyenoord. Então, o Celtic vai ter que se expor, jogando em casa, vai querer dar a resposta. E a Lazio precisa, pelo menos, de uma vitória, né? Já empatou, teoricamente, o adversário mais forte do grupo, agora a Lazio precisa ir para cima e vencer esse jogo. Então, acho interessante o over 1,5 FT. PSG, Newcastle, Milan e Dortmund, que dizem que é o grupo da morte. PSG venceu o Dortmund no primeiro jogo, Newcastle e Milan empataram. E vamos aqui, ó. Newcastle e PSG aqui como favorito, uma odd de 2,70, bem parelha. O Newcastle jogando em casa, na Inglaterra, é um time que vem se reforçando, não vem mais sendo o Newcastle de antigamente, que era um time que não ganhava nada, não botava medo em ninguém. O time vem se reforçando. E o PSG, a gente sabe, né? Aquele time que tem muita mídia e pouco futebol. Eu vou de lei goleada PSG, sem dúvida. Vou tentar explorar aqui no pré-live, mas se o PSG começar amassando, aí é só sair e aceitar o head, tá? E vamos para o outro jogo aqui, Borussia Dortmund e Milan. Borussia Dortmund perdeu o primeiro jogo, vai ter que partir para cima, não tem outra opção. O over no MFT parece bastante interessante e também o lei goleada, porque o Milan, caso o Milan empate esse jogo, não é o fim do mundo. O Milan está empatando lá na Alemanha e consegue tirar essa vantagem, talvez jogando em casa. Então, eu vou de over no MFT e lei goleada Dortmund, porque não acho que o Milan vai entregar esse jogo tão fácil. E vamos para o grupo G, Manchester City, Leipzig, Young Boys e Estrela Vermelha. Manchester City líder, Leipzig também em segundo colocado com a mesma quantidade de pontos, mas a tendência é que o Manchester City venha aqui e passe o carro em todo mundo, né? Leipzig e Manchester City, eu vou de lei Leipzig e também over no MFT. O Leipzig precisa, se conseguir um empate, tá ótimo, mas a gente sabe, né? O time que vai jogar retrancado com o City vai ficar tomando pressão o jogo inteiro, mas vale lembrar que o City sem o De Bruyne é outro time. O City sem o De Bruyne não consegue golear todo o jogo. Você vê aqui, o City teve uma goleada nos últimos 10 jogos, tá? Over 2,5, só 7 dos últimos 10 jogos. A tendência vai entrar em qualquer jogo do City, a tendência é que o City atropele todos, mas não é o que vem acontecendo. O De Bruyne tá machucado, a gente sabe que pesa muito. E aí vamos pro grupo H, Barcelona e Porto, os dois com 3 pontos, Shakhtar e Antwerp, nem sei o nome desse time direito, estão com 0 pontos, e aí vai ter o duelo da liderança, Porto e Barcelona. Eu não vou ficar aqui em match odds, acho que a odd do Barcelona ainda está sonhando, que é o Barcelona que encanta do Messi. O Barcelona está em reconstrução, melhorou, obviamente, mas também tem desfalques. O Barcelona vai jogar sem o Rafinha, que você goste ou não, tem sido uma peça importante para o Barcelona. E o Porto vem aqui com uma odd de 4,20, jogando em casa, numa Champions League. Acho um pouco maldosa, assim, essa odd, digamos assim. E eu vou de lei goleada Barcelona, acho que se o Porto entregar essa derrota aqui tão fácil assim para o Barcelona. E agora, o jogo para quem quer classificar para a Europa League, Antwerp e Shakhtar. Eu vou de lei goleada Antwerp, aqui vem com 1,88, para mim essa odd tá errada. Shakhtar não é um bicho papão, mas também não é um time bobo, não é um time desconhecido, é um time que vem brigando lá sempre no ucranião. E aí, vamos ver como é que vai ser, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. A gente faz mais análises de ligas, de grandes campeonatos, que tem mais informações. Na Champions League é um pouco difícil, são campeonato de Copa, então a gente tá aqui tentando preencher aqui a nossa grade de programação com mais conteúdo para vocês, tá? Forte abraço, até a próxima.